Olá, bom dia. Para mim é que bom dia, né? Para você pode ser que seja boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está destinando aí para os seus estudos em fundamentos da administração. Mas vamos continuar então, né? Vamos agora para a nossa quinta unidade. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito legal, um tema muito abrangente, que é o tema de direção, sobretudo liderança. Dentro do comportamento organizacional, esse é um tema bem amplo, então hoje a gente vai pegar só um pedacinho dele, vai focar principalmente no conceito de liderança, nas teorias de liderança, mas é um tema muito amplo para você explorar e eu vou te mostrar como. Hoje, então, a gente começa a nossa unidade 5 falando sobre direção e liderança. A nossa referência continua sendo o livro do professor Chiavenato, Administração Novos Tempos. Destaquei aqui para você como obrigatório o capítulo 3.1 a 13.7, porque ele é o que fala sobre liderança, que vai ser o nosso enfoque aqui. Mas a minha recomendação e dica para você, principalmente nessa unidade, assista com bastante capricho, com bastante cuidado essa videoaula. Foque na videoaula, pelo menos nessa unidade 5, porque você vai ver que a direção ela não tem a ver só com liderança. Ali dentro, se você for explorar o livro, você vai ver também um pouco não, vai ver sobre cultura organizacional, vai ver sobre teorias de motivação, vai ver sobre engajamento de equipe. Então você vai ver que vai um pouco além do que a gente vai falar aqui. Então, o que eu estou trazendo aqui para você é o capítulo sobre liderança e uma visão geral dos outros capítulos que tratam de motivação, de equipes, de cultura organizacional. Então, foca na videoaula, assiste até o final e depois você vai no livro para dar uma olhada. E se você quiser se aprofundar, aí são todos esses capítulos para você fazer uma leitura mais cuidadosa de informações que vão além do que vão ser tratadas aqui. Então, aqui mais a visão geral sobre direção. Tá certo? Então vamos lá, hoje eu gostaria muito que você saísse dessa aula compreendendo a liderança como uma função administrativa, que está dentro daquela bolinha ali, né? Que a gente trabalhou na aula sobre organização, daquele ciclo ali administrativo. Então eu queria que você compreendesse a liderança como uma função administrativa. Gostaria que você soubesse descrever liderança e direção, compreendesse a diferença entre gerenciar e liderar e também compreendesse alguma das teorias da liderança, e aqui também eu vou trazer uma teoria da motivação para você entender essa área, esse campo da teoria do comportamento organizacional, da área de comportamento organizacional. Tópicos que nós vamos ver na aula de hoje. A liderança como função administrativa, diferença de liderança e gestão, teorias da liderança, uma teoriazinha sobre motivação para você ter uma visão geral e cultura organizacional. Então vamos lá. O que é a função liderança? Ela é a terceira função ali do nosso ciclozinho de planejar, organizar, dirigir e controlar. A gente viu que esse ciclo é o ciclo da administração, que a gente faz administrando as organizações para transformar recursos nos objetivos finais, nas metas finais que a gente estabeleceu para a organização. Não é isso? Então, a função de liderança, de direção, na verdade, ela tem a ver com como você dirige esses recursos no dia a dia da organização, todos os esforços que você tem de pessoal, de recursos da organização rumo ao objetivo comum dessa organização. O professor Chiavenato faz uma diferenciação entre direção e liderança. Ele diz que a direção está mais associada a recursos gerais da organização. Como que você organiza todos os recursos de competência, recursos físicos mesmo, como que você gere isso no dia a dia da organização. E a liderança ele associa ao influenciar pessoas, ao como você engaja, motiva, recompensa pessoas para que elas façam o que você precisa para atingir o objetivo final da organização. Então percebe aqui que nessa função de liderança, de direção, nós temos duas perspectivas.
Eu diria que mais nesse sentido da liderança, da influência, nós temos uma perspectiva de olhar o seu liderado, olhar a cada colaborador da empresa de uma forma individualizada, para você compreender quais que são as motivações dele para estar ali, como que ele funciona, que recompensas ele gostaria, e como que você pode motivar e engajar cada pessoa ali dentro para dar o seu melhor, para realmente vestir a camisa da empresa. Como que você influencia elas, essas pessoas, motiva, engaja, gere conflitos, para que elas façam o que é preciso fazer. E mais no sentido de coordenação, de direção, que envolve todos os outros esforços, todos os outros recursos que a sua organização tem, eu diria que nessa função de direção a gente tem muito a sinergia, a coordenação de então todos esses esforços de cada colaborador desse, dentro de sua função, do seu cargo, do que foi organizado para ele ali dentro da estrutura organizacional, como que eles se interagem e como que eles trabalham sinergicamente para atingir o objetivo final. Então a direção tem a ver com essas duas perspectivas, essa perspectiva mais individualizada da motivação, da liderança, da influência, e essa perspectiva sinérgica de coordenar todos aqueles esforços para que eles trabalhem juntos, porque não adianta nada, né? Você ter todo mundo trabalhando, vestindo a camisa, sendo que aquilo ali não está organizado para um objetivo final comum, né? Senão é perda de tempo. Então, a liderança e a direção envolve tudo isso. A gente diria que o conceito dirigir recursos e esforços rumo a um objetivo comum. Então, ali dentro está liderar, motivar, reconhecer, recompensar. Então, a função de liderança, ela refere-se a essa dinâmica diária da organização, de orientar tudo que foi planejado e organizado, para que eles funcionem e trabalhem sinergicamente. A gente tem aqui, então, já entrando no conceito de liderança, e nós vamos focar nesse conceito, uma diferença entre a autoridade, né, aquele que tem um cargo, a quem foi dada a capacidade ou a autoridade mesmo para solicitar que as pessoas façam coisas, para, vamos dizer, né, mandar, para gerir aquele setor. Então, a autoridade está muito vinculada ao cargo, para a diferença entre essa vinculação ao cargo e a liderança. Liderança quer dizer influência. Liderança está associada à influência. Então, a autoridade, quando eu digo que uma pessoa tem autoridade para alguma coisa, ela tem um cargo de gerência, aquilo ali está vinculado ao controle, está vinculado à recompensa. Você vai fazer isso porque você recebe um salário, né? Você vai fazer isso porque está nas normas da empresa. Você vai fazer isso porque você é meu subordinado, porque você tem independência sobre mim, sou eu que dou a sua avaliação. Né? Isso tem a ver com autoridade, com você exercer a sua autoridade, o seu cargo. Já a liderança, ela parte de uma coisa um pouco maior, que é a influência. Como você influencia uma pessoa a atingir o objetivo pelo qual você está buscando também. Então, liderança tem a ver com influenciar pessoas, um poder que é interpessoal, um poder que vem desse relacionamento interpessoal entre as pessoas, de você convencer, é poder de convencimento. Então, liderar não é simplesmente gerenciar, liderar é influenciar. Toda vez, se hoje, nessa aula, eu te influenciar a ter um determinado comportamento, eu estou de alguma forma te liderando em determinado momento. Então, liderança tem a ver com a influência. Às vezes, pensa em alguma organização que você já participou, às vezes uma linha de produção tem um supervisor. Aquele supervisor tem um cargo, ele dirige aquela linha ali, ele gerencia aquela linha. O subordinado possui uma dependência com ele, ele controla aquele subordinado, mas quando ele sai dali, quem na verdade está exercendo influência sobre aquelas pessoas, talvez seja um dos pares daquelas pessoas, uma outra pessoa que tem o mesmo cargo, mas que dita o ritmo de trabalho, porque é uma pessoa motivada, que chega alegre, dizendo que aquilo ali faz parte do dia a dia dela, dizendo como que o trabalho é importante, ou talvez porque seja uma pessoa que exerce uma influência mais negativa, no sentido de atrapalhar, de dizer, nossa, mas para que a gente está fazendo dessa forma?
Então, às vezes, quem tem a influência interpessoal ali naquele grupo, nem sempre é quem tem o cargo de autoridade. Então, por isso é muito importante a gente estudar motivação e liderança, para a gente entender por que as pessoas trabalham, por que elas estão ali, e entender como que a gente pode influenciar essas pessoas. Então, repare que existe uma diferença entre esse poder autoridade, esse poder que deriva do cargo, e esse poder que deriva da influência, que é a liderança. Então, a liderança ela é um tipo de poder pessoal, né? Conforme o que é venado. A gente diz que a liderança, então, é uma capacidade de influenciar as pessoas, uma equipe, um time, para alcançar os objetivos, um conjunto de objetivos. Então, nesse sentido, nem sempre o gestor é um líder, a gente vai ver isso. A gente vê que a liderança, então, e a autoridade, os cargos, eles vão perpassar toda a nossa estrutura que a gente organizou na unidade passada. Nós temos, em termos de autoridade formal, que exerce esse poder de autoridade, nós temos o presidente em nível estratégico, os diretores da empresa, geralmente, né? Depois a gente vem para o nível tático. Quem exerce essa autoridade, né, essa direção em nível tático? Geralmente os gerentes, que vão fazer aquela, que a gente disse, aquele amortecimento do nível estratégico para o operacional. E ali no nível operacional também temos cargos de direção, autoridades de direção, que são geralmente supervisores, supervisores de linha, supervisores de vendas, supervisores que vão garantir que a execução das tarefas seja bem feita. Então, essa direção ela perpassa tanto em termos de autoridade, pessoas que têm cargos, quanto em termos de liderança, pessoas que podem exercer uma influência tão grande que talvez ela nem tenha um cargo, mas ela determina como as coisas acontecem, né? Que os objetivos vão ser alcançados, como eu vou alcançar esses objetivos. Então, a liderança, a direção, ela perpassa todos os níveis organizacionais. É importante aqui também a gente destacar que gestão é diferente de liderança. A gente já viu então que liderança é influência interpessoal. É você influenciar pessoas para um objetivo comum, né? Engajar essas pessoas. Então o líder, ele lidera essas pessoas, ele influencia pessoas, influencia no alcance de um objetivo. Então ele depende dessa influência. Geralmente o líder, ele é muito decisivo quando a gente tem mudanças organizacionais, quando a gente precisa de uma figura que vá à frente, que tenha uma visão de futuro, que leve as pessoas a fazer aquela coisa diferente, aquele buscar algo novo. Então o líder é essa pessoa que está sempre ali na influência, mostrando às pessoas como fazer, né? O que a gente está buscando. A gestão já é uma coisa que eu diria que é mais abrangente, no sentido de que ela não pega simplesmente a liderança. Ou seja, a gestão está preocupada com os processos em si, com todo o processo da organização. E quando você se preocupa com todo o processo organizacional, você está se preocupando também com o planejamento, não está? Você também está definindo metas, você está preocupado com o desenho organizacional, como a sua organização se estrutura, a organização aí. Você está monitorando resultados, que é o controle que a gente vai ver na aula que vem. Então, quando a gente fala em gestão, a gente está falando de um gerenciamento da administração como um todo, né? De processos como um todo. Então, quando eu tenho um gestor, eu tenho geralmente isso associado à autoridade, ao poder, né? Que a gente disse que é diferente de liderança. Então, o que a gente pode fazer de interrelacionamento entre essas duas coisas? Se você quiser parar o vídeo para poder pensar um pouquinho. Mas como que a gente interrelaciona esses dois conceitos? Se a liderança, então, é a capacidade de engajar, a capacidade de influenciar, ela é muito necessária para um gestor. O gestor, então, deveria ser um líder. Todo mundo que tem um cargo de gestão deveria focar em desenvolver essa competência da liderança, em se transformar em um líder, na pessoa que influencia ali no dia a dia da organização. Só que nem todo líder é um gestor. Como eu disse para vocês, às vezes tem pessoas que influenciam tanto, têm tanta capacidade interpessoal, que mesmo sem ter um cargo, sem estar ali na gerência, ele influencia pessoas. Então nem todo líder é gestor.
mas todo gestor deveria ser líder, até porque a liderança está ali, dentro da função organizacional de direção. Então, liderar é importante nesse momento de dirigir os esforços da organização. Então, vamos dar o nosso enfoque aqui sobre liderança, falando sobre o que a gente tem em termos de teoria de liderança. Nosso foco maior hoje na aula vai ser sobre liderança. Nós temos os primeiros estudos de liderança surgiram lá na teoria das relações humanas, lá mais ou menos na década de 1930, quando os autores levantaram o homem que a gente chama de homem social, aquele homem que está ali incluído numa organização informal dentro daquela organização formal, compreende? É aquele homem que está ali dentro, que possui relações informais o tempo todo, ali dentro daquela empresa que ele trabalha. Ele tem ali relações de amizade, relações de preferência, ele é determinado também, a produtividade dele também é determinada pelo que o outro pensa dele, pelo que o par dele pensa dele. Então é nesse contexto que surgem as primeiras teorias de liderança, que vão estudar os traços. Depois as teorias, elas vão se complementando, vão adicionando como camadas de teorias para se adaptar às mudanças organizacionais. A gente viu que as organizações elas estão cada vez mais complexas. Essa complexidade vai crescendo à medida que a complexidade do mundo também vai crescendo, né? A gente falou sobre transformação digital na aula passada. Então, as teorias de liderança elas vão acrescentando camadas a essas teorias para que a gente possa compreender muito bem esse processo de influência interpessoal. Então, a gente passa pelos traços, vai para as teorias que estudam comportamentos do líder, depois as teorias que estudam a situação, depois a gente vai para teorias que a gente chama de contemporâneas, que a gente vai só passar por elas, e aí eu pergunto e a gente faz uma reflexão do que vem por aí, o que está vindo por aí. Bem, as teorias de liderança, elas estão hoje compreendendo e tentando compreender esse universo complexo das transformações digitais. Então, o que está sendo hoje complementado por esses livros de negócio, esses best-sellers de negócio, sobre as práticas e pesquisas que nós estamos vendo hoje dentro das organizações. Então, a gente está construindo. O que se vem por aí é o que nós estamos construindo hoje em termos de liderança. Então, o que nós já temos e as camadas que nós estamos construindo hoje, não só com teorias, mas com as nossas práticas diárias. O que a gente está fazendo hoje para liderar? Então, nós começamos lá pela teoria dos traços, que ela é antiga, mas importante. Ela analisa a liderança por meio de qualidades, características pessoais das pessoas que exercem a liderança. Então, ela pega um líder e fala assim, olha, qual que é o perfil desse líder? O que é preciso ter para a pessoa ser líder? Então, existia uma conversa de que a pessoa já nascia líder, né? Mas não é bem assim. A pessoa se constrói líder, a gente sabe que ela desenvolve habilidades de liderança. É claro que determinadas características, por exemplo, a extroversão, favorece a liderança. Uma pessoa mais extrovertida talvez tenha mais facilidade, por exemplo, de dar um comando, de explicar, dar um feedback. Então, pode ser que características determinem mesmo que essa pessoa tenha mais propensão a ser líder. Mas a gente constrói essas características, essas habilidades ao longo do tempo. Então, a teoria dos traços, embora antiga, embora parta desses primeiros discursos de que as pessoas nasciam líderes, com características de líderes, então ainda tem esse discurso, mas ela é atual no sentido de que, embora a gente saiba que a pessoa não necessariamente nasce líder, ela desenvolve características de liderança, a gente precisa saber que características e habilidades são positivas para serem desenvolvidas. Então, a gente parte dessas teorias antigas, né, de que estudavam características, para mostrar, inclusive, o quanto essas características mudaram dos primeiros estudos lá sobre traços e características para hoje. Antigamente, a gente tinha aquele líder, para ser líder tinha que ser autoritário, não é? Para ser líder tinha que se impor, para ser líder tinha que ser altamente especializado em alguma coisa. Hoje não, o líder é mais aberto, o líder é aquele que sabe ouvir, o líder é aquele que tem uma escuta ativa, o líder é aquele
que tem visão de mudança, o líder é aquele aberto à inovação. Então a gente vê que esses traços e características se transformam, mas que são importantes ainda a ser estudados. Então por isso a teoria ainda é relevante. Então ela é aplicável no sentido de levantar características que vão desde aprimorar os líderes ou motivar as pessoas a desenvolverem essas características caso elas queiram se tornar líderes, ou talvez também definir que características são essas para quando a gente for gerir uma equipe, liderar uma equipe, que a gente saiba quais que são as características e os traços de cada pessoa ali dentro da minha equipe e como um pode complementar o outro. Olha, eu não sou muito boa em por exemplo, dar feedback, mas quem é? Outra pessoa ali. Então vamos nos complementar, principalmente quando a gente pensa numa equipe autogerenciada, né? Então, uma habilidade complementa a outra. Então, falar sobre as características que as pessoas têm ainda é muito relevante. Tanto que existem testes para aprimorar e para levantar que características são potencialidades de cada pessoa. Os desafios, né, dessas teorias que tratam de traços é que é difícil padronizar traços, né? É difícil você medir o quanto uma pessoa é ou não alguma coisa. Então, assim, não ela tem uns estudos limitados. E um outro porém também é que, embora as pessoas tenham características e desenvolvam características, os rótulos tendem a ser negativos. Rótulos no sentido de, essa pessoa é muito tímida, aquilo ali é um rótulo que alguém te coloca. Então, às vezes, o rótulo prejudica na sua motivação, que aí já é outro assunto lá, né, na sua autoeficácia. Então, pode ser que o rótulo te limite. Pensa nos rótulos que já foram atribuídos a vocês, te limitou em algum momento, né? E aí a gente tem que pensar em como que a gente ultrapassa esses rótulos, né? Como que a gente não se limita àquelas características que nos são dadas e desenvolve outras características. Eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, conhece essa figurinha aqui? Essa daqui é a Margaret Thatcher. Ela tem um rótulo, ela é a Dama de Ferro. O que é isso? Um conjunto de características que foram atribuídas a ela que caracterizaram esse rótulo, né? Aquela que tem força, firmeza, resiliência, muita convicção do que ela afirmava. Então aquilo ali é um rótulo, né? Um conjunto de características que às vezes as pessoas atribuem. Então rótulos tendem a ser negativos. Mas ao mesmo tempo é importante que a gente se conheça, né? Saiba das nossas capacidades, das nossas características, que tantas que já vieram conosco, quanto aquelas que a gente foi formando, o que a gente pode desenvolver, onde que a gente se encaixa, né? Então, essa teoria é importante para que a gente se posicione, tanto no sentido de sermos líder quanto de sermos liderados. Fazendo ali então a nossa camadinha, vieram outras teorias para dizer não, a liderança não se baseia só em traços, né? Vamos pôr outra camadinha aí, a liderança se baseia em comportamentos. Coloquei aqui o que a gente diria que é a principal teoria, a precursora dessa teoria comportamental de liderança, que são a dos estilos de liderança. Aqui, ela é bem limitada no sentido que ela define 3 estilos de liderança. O autocrático, que é aquele líder firme, ele fixa as diretrizes, tudo é do jeito dele, ele centraliza o poder, centraliza a tomada de decisão. Esse é o líder que tem a ênfase nele próprio. A gente tem o líder liberal, que a ênfase está toda no subordinado, que a gente até fala que é aquele líder, ele participa o mínimo possível, aquele líder que está quase que ausente ali. Ele dá completa liberdade para as decisões do grupo, as individuais, e a gente tem o líder democrático, que é aquele que define as diretrizes que são debatidas no grupo, né? Delimita ali com o grupo o que vai ser feito, os objetivos e como perseguir aquilo. Então a ênfase está tanto no líder como nos subordinados. Eu disse que é uma teoria limitada, outras surgiram, tem até livros que não são bem acadêmicos, mas que são livros que estão em alta aí na gestão, que levantam outros e outros estilos de liderança, que vão falar, por exemplo, do líder que é um líder mais treinador, que é aquele que desenvolve as competências pessoais daquele time, vai falar do líder que é mais coercitivo, que vai ali, né,
que está alinhado ali com essa liderança mais autocrática. Então, assim, que levanta outros tipos. O líder afiliativo, que é aquele líder mais sentimental, que traz as pessoas. Aqui, esses líderes que eu tô falando, eles estão associados a um livro, que é um livro que associa inteligência emocional e liderança, que depois eu vou dar a referência deles para vocês. Mas outros estilos de liderança foram levantados para dizer o quê? Que você tem características. Você é, por exemplo, a dama de ferro, muito firme, muito convicta, mas que existem estilos de liderança, né? A partir daquelas suas características, aquilo ali vai delimitar como que você vai se comportar. Você vai ser firme, autocrático, você vai ter um estilo que seja mais democrático, você vai ter um estilo mais afiliativo, né? Que acolhe os liderados com foco total nas pessoas. Então, isso que a teoria comportamental vai dizer, que eu vou ter comportamentos diferentes. Ela também tem algumas teorias, eu trouxe só uma aqui para exemplificar, que mostram então como que esses comportamentos se dão dentro das organizações. Existe uma linha dentro dessa teoria comportamental que diz o seguinte, que o líder ele pode ser mais focado nas tarefas, que é aquele líder, o líder que mostra como fazer mesmo. As tarefas devem ser desenvolvidas assim, assim nós vamos fazer, então com pouca abertura. E nós temos o líder focado em pessoas, que é esse líder mais focado mesmo na atenção às necessidades das pessoas, nas relações, é aquele líder amigável, né? Aquele líder que quer entender sobre as pessoas. Essa figurinha aqui que eu estou apresentando é uma das teorias que tratam dessa relação entre o líder focado na tarefa e o líder focado na pessoa, que é a grade gerencial. Ela plota dentro desse gráfico aí qual que é o estilo daquele líder em função das pessoas, ó, tá vendo na vertical? As pessoas e da produção, tá vendo na horizontal? Né? O enfoque na tarefa, como a tarefa está sendo feita. E aí ele diz que uma gestão pobre é essa 1.1, tá vendo aqui no cantinho do gráfico? Que é o quê? Aquela gestão do esforço mínimo, né? Aquela gestão que o líder, né? Voltando aqui, né? Esse líder mais liberal, esse líder dessa gestão pobre. Aí quanto mais ele foca na pessoa, a gente chama de gestão clube de campo, que é aquela gestão que assim tá super focada nas pessoas, em ser amigável, mas não tá de olho muito na tarefa. E ali no campo da tarefa, aquele que é autoridade, submissão, a tarefa tem que ser feita, tem o melhor jeito de fazer a tarefa, cumpra-se. Né? Aquele líder que é mais coercitivo, autocrático, que é esse 9.1 aí mostrado na grade gerencial. O que trazer dessa grade gerencial no campo aqui só de fundamentos da administração? Só entender que essas teorias existem. Essa daqui é uma forma de então plotar, colocar num gráfico esses estilos de liderança, mas existem outras teorias que trazem outros estilos de liderança, né? E para mostrar também que então esses estilos de liderança eles estão focados sempre nesse contínuo, né? Do líder mais voltado para a tarefa e o líder mais voltado para pessoas. Só que a teoria comportamental, olha, essa camadinha da teoria comportamental, ela fala do comportamento, mas não fala. Ela traz esse comportamento como uma coisa meio estática, né? O líder é democrático, o líder é autoritário. Mas na verdade o líder não precisa ser autoritário o tempo todo. Esses estilos eles devem ser aplicados conforme o que? A situação. Se eu tenho, por exemplo, uma situação, vamos supor, uma organização que está em crise, aquela organização está toda desestruturada, eu preciso estruturar normas, estruturar regras, as pessoas não estão sabendo como trabalhar, eu preciso de um líder mais coercitivo, autoritário, eu preciso definir normas para começar aquilo ali. Ou eu tô entrando agora na organização, a organização está totalmente estruturada, todo mundo sabe trabalhar, mas eu entrei para gerência. Eu vim aqui liderar esse pessoal. Será que não é melhor eu ser um líder democrático? Eu sei muito do meu tema, do que eu trabalho, eu sei ser líder, mas eu não sei a realidade da organização, eu não estou inserido na cultura da organização. Então, acho que é melhor eu ser um líder democrático, concorda comigo? Então, o meu estilo de liderança vai ser determinado pela situação. Onde eu estou inserido? Qual que é o meu contexto? Qual que é a natureza da minha organização?
Então, as teorias situacionais vêm para pôr essa camadinha, né? Eu tenho os traços, eu tenho comportamentos, eu tenho situações. Essas situações vão ser determinadas pelo quê? Pela força do líder. Lembra que eu disse lá na aula sobre delegação? Eu disse assim, tem líder que tem dificuldade de delegar. Então, depende do conforto do líder com aquele estilo de liderança dele. Então, depende muito desse líder também olhar para dentro, entender quais que são as necessidades dele, ou as limitações dele. Então, depende da força do líder. Depende da força do liderado. Pensa, se eu estou incluída num lugar que os liderados não têm autonomia nenhuma, ou não tem proatividade nenhuma, eu tenho que ser um líder voltado a quê? A tarefa. Eu preciso ensinar eles como faz. Ou que eu entrei num lugar que as pessoas, eu sou líder e as pessoas são novas no trabalho, né? Eu preciso orientar a tarefa, né? Nesse momento eu preciso que as pessoas aprendam a trabalhar, então eu preciso orientar a tarefa. Então a força do liderado, as características do liderado também são uma situação que vão orientar o meu estilo de liderança. A força da situação também, a pressão do tempo, eu preciso resolver um negócio para ontem. Não dá para eu chamar uma reunião democraticamente, às vezes, e ver o que é melhor. Às vezes eu preciso, né, resolver. Então, a força da situação também determina o meu estilo de liderança. Então, as teorias situacionais colocam essa camadinha. Olha esse contínuo de liderança, que foi a única teoria situacional que eu trouxe. Tem várias outras também para você se aprofundar se você desejar, mas para fundamentos vamos focar só nessa. O contínuo de liderança, ele vai dizer o quê? Que então o líder, ele parte aqui do líder mais voltado para a tarefa, né? Que a liderança está centralizada no líder, que são os líderes mais autocráticos, os líderes mais coercitivos. Então, com o uso da autoridade gigante ali pelo líder, e aí o uso dessa autoridade, percebe que ele vai diminuindo? E ele vai dando mais autonomia e autoridade, liberdade, na verdade, para os liderados. A intenção é que em qualquer liderança que você esteja assumindo, que você consiga atingir esse nível aí de dar liberdade para os seus subordinados. Porque a partir do momento que você consegue estruturar uma liderança, né, que está ali trabalhando nesse ponto de uma alta liberdade e está alcançando os objetivos, é porque você tá sendo um bom líder. Por quê? Porque aí você consegue delegar mais, atribuir mais funções e deixar o seu tempo, a sua carga de trabalho para resolver esses problemas que surgem de última hora, para projetar o futuro da sua organização, para estar pensando na estratégia, a inovação. Então, quanto mais você consegue chegar nessa área de liberdade com eficácia, com efetividade, com eficiência, é porque você está, né, tá sendo um bom líder. Então, o líder, o que não significa que você não tenha que se impor, né? Começar aqui essa auto-autoridade, né? Como a gente disse, existem situações, né, que vão determinar o estilo de liderança. Então, esse líder que tem o alto uso da autoridade, ele começa a se impor, né? O líder mais voltado à tarefa. Depois ele começa a vender a ideia. Olha, a gente está fazendo isso por causa disso. A gente sempre fez assim, e depois a gente descobriu que desse outro jeito é melhor. Depois aquele líder começa a ouvir, olha, percebe que a liberdade vai aumentando? Então, conforme o seu liderado também aumenta a capacidade dele de trabalhar, você já consegue ouvir as ideias, você consegue pedir sugestões, né, consultar, e aí depois você pode dar a possibilidade de participação para esse liderado, né, se apresenta o problema e pega sugestões daquele liderado. E ao final você já está atribuindo funções, né? Atribuindo autoridade, delegando. O que é a delegação que a gente falou? Você dá autoridade à responsabilidade. Você define o limite. Lembra que a gente deu um exemplo do vendedor da loja? Você define o limite da negociação e deixa ele fazer a negociação por conta própria. Você delega a função de negociar para ele, dentro dos limites que são suportados pela sua organização. E com isso você vai trabalhar em outras coisas. Então, né, o bom líder, ele trabalha esse desenvolvimento da liderança, que vai desde a imposição até a delegação. E isso está sendo muito exigido, né, principalmente na construção de equipes cada vez mais autônomas, né, autogerenciadas. E nós temos teorias contemporâneas, várias também. A gente tem a liderança carismática, a liderança autêntica. Então, várias teorias
que são estudadas agora mais recentemente para mostrar que o líder ele não deve estar focado simplesmente na recompensa material, na recompensa que a gente chama de transacional, na transação, na troca de recompensas. Você se esforça e eu te dou determinada recompensa. Aqui eu trouxe a teoria da liderança transformacional, porque eu acredito que seja das mais famosas e usadas nesse campo das teorias contemporâneas, e ela está muito alinhada às outras teorias que eu citei, por exemplo, a carismática, a autêntica, entre outras. O líder transformacional é aquele que vai além da recompensa que a gente chama de extrínseca, a recompensa física, por aquele serviço. O líder transformacional, ele fornece uma visão do todo, da missão da organização, ele se coloca estimulando o orgulho àquela organização, ele conquista o respeito das pessoas, dos seus subordinados, para que as pessoas trabalhem em função daquela missão, muito mais do que em função da recompensa que elas vão receber. Então é aquele líder inspirador, aquele líder que tem expectativas em relação à missão da organização, estimula intelectualmente, desenvolve aqueles liderados dele para se atingir aquele objetivo. Então, ele alinha a missão da organização, a missão que a organização pretende atingir com as próprias missões dele e inspira as pessoas a pensarem assim também. Existe até uma críticazinha a essa teoria transformacional que vai dizer que isso também é uma transação. Você inspirar também é uma forma de troca, né? De alguma forma você está motivando pela troca, mas aí é uma troca que não é motivada por uma motivação extrínseca, mas muito mais uma motivação que você provoca dentro daquele liderado. Essa motivação intrínseca é o foco, é onde está o holofote dessas teorias contemporâneas de liderança. Então, a camadinha que essas teorias mais novas estão trazendo é essa camada de estimular o liderado pela inspiração, por enxergar o líder, no caso, por exemplo, da teoria carismática, da liderança carismática, o líder como um herói, um líder que tem perspectivas em relação às metas da organização, um líder autêntico, né, que se coloca os seus objetivos alinhados com o da organização e assim você quer ser como líder ou você quer colaborar com aquela missão maior que o líder está trazendo. Então, essa camada das teorias contemporâneas trazem essa visão do líder, esse líder mais inspiração para motivar as pessoas. Finalizando, então, essas teorias, eu quero dizer, né, sobre aquele vem por aí que eu falei lá no nosso primeiro slide sobre as teorias da liderança. Hoje em dia, várias pesquisas e os próprios líderes, o discurso dos líderes, está se falando muito em olhar para dentro, está se falando muito em inteligência emocional para a liderança. De você compreender suas próprias emoções, suas limitações, olha aí as características, né? Compreender como que você se sente em relação às situações, tá vendo que é mais uma camada? Como você se sente frente a cada situação que ocorre na sua empresa, na sua organização, como você reage a isso, né? Essa inteligência emocional também trabalha empatia, no sentido de entender o colaborador. O que é empatia? Não é simplesmente se colocar no lugar do outro, não é bem isso, é você enxergar sob a mesma perspectiva do outro, né? Por que o meu colaborador está agindo assim, ou quais são as motivações dele, compreender a emoção dele para eu conseguir reagir a ela. Isso é que a inteligência emocional traz. E ainda a capacidade de me motivar o tempo todo a estar nessa construção, nesse aprendizado, nesse olhar para dentro, né? Nessa construção dessa inteligência emocional. Então, a inteligência emocional está sendo levantada como um fator muito preponderante para a liderança. Então, esse olhar para dentro, esse olhar para as nossas emoções e os nossos comportamentos tem sido muito valorizado. Então, acho que esse vem por aí, está bem nesse sentido, né? Estamos vivendo dentro dessa transformação digital, nessas organizações ágeis, essa preocupação do líder exercer essa inteligência emocional, exercer suas capacidades interpessoais para atingir
a motivação intrínseca dessas pessoas, né? Mais do que inspirar, para entender e compreender a emoção das pessoas, para que eles possam ser altamente motivados para se alcançar o objetivo das organizações. Então vamos falar sobre motivação. A motivação, ela é, vamos pensar assim na palavra em si, para ficar mais fácil da gente pensar no que significa. Quebrando a palavra, a gente diria que é o motivo da ação. Por que você faz o que você faz? Por que você está nessa organização? A motivação é muito interessante, muito importante para se estudar dentro dessas teorias de direção, porque eu preciso entender o que faz o meu colaborador trabalhar para atingir um objetivo. É a recompensa extrínseca, né? É a remuneração somente? Ou tem mais coisa ali por trás? O que eu preciso favorecer para que ele cumpra os objetivos dele? E tem a motivação também no sentido de automotivação. Então a gente pode entender essa motivação sob duas perspectivas. Sobre a motivação do líder também, de se compreender, entender o porquê que ele está ali para fazer uma liderança com mais propósito. Isso também está muito em alta agora. A gente fala sobre o propósito. Por que você faz o que você faz? Então, a motivação é um conjunto de processos que vão influenciar, né? Guarda isso, a intensidade, a direção e a persistência do esforço que você faz para atingir um objetivo. Você está motivado quando a sua intensidade, direção e persistência estão, né, naquele objetivo que você está buscando. Né? A direção é para aquele objetivo, você está intenso naquilo, né? Quantas horas por semana você trabalha para atingir o seu objetivo de concluir o nosso curso aqui. Né? A sua direção é concluir esse curso, por quê, né? E você vai continuar persistente? Vamos supor que venha uma reprovação por aí. A persistência é importante. Ou fui mal num questionário aí. Persistência é importante. Então, isso é motivação. Você fixa um objetivo e a motivação determina o quanto você é intenso, o quanto você está focado naquela direção e o quanto você é persistente para continuar tentando. Existem várias teorias da motivação e aí eu não vou trazer todas elas aqui num curso de fundamentos. Vou falar só de uma das que são de uma que eu vou dizer que é a precursora e talvez a mais falada quando a gente fala de motivação, embora também seja muito antiga, e que a gente diz que é uma teoria de conteúdo. Por que de conteúdo? Porque ela contém várias necessidades que vão te levar a querer fazer determinada coisa, que vão motivar a sua ação, que é a teoria, a pirâmide das necessidades de Maslow. Quando a gente fala em motivação, muitas vezes a gente associa essa motivação às necessidades, à hierarquia de necessidades, que Maslow apresenta nesses 5 estágios aí. Ele diz que todo mundo tem necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, estima e autorrealização. E que essas necessidades são as que determinam você estar motivado para fazer alguma coisa. E ele diz o quê? Que primeiro você tem que satisfazer essas necessidades mais básicas, que são as necessidades fisiológicas de segurança e depois as necessidades sociais, para que a pessoa tenha condições de estar motivado e ela vai querer necessidades superiores. Então, mais ou menos assim, de uma forma bem objetiva, né? A pessoa ela não está satisfeita. Ela sempre vai estar buscando necessidades superiores. As mais básicas que ele levanta são as fisiológicas. O salário que vai te manter, que vai te dar condição de subsistência. Seu horário de trabalho, que tem que ser um horário que te garanta poder fazer outras coisas, ter um intervalo de descanso. O seu conforto físico, questões de ergonomia, tudo isso entra em necessidades fisiológicas, físicas mesmo, para que você faça e cumpra aquele trabalho. Nós temos a necessidade de segurança, de você se sentir seguro no seu trabalho, tanto fisicamente, quanto a necessidade de se sentir seguro em relação a se manter naquele trabalho. Nós temos necessidades sociais, que são necessidades de interação com os colegas. Aquele trabalho me permite fazer amizades, ter boas conversas, interagir com clientes, interagir com outras pessoas. O meu chefe é amigável, eu tenho uma comunicação legal com as pessoas ali, necessidades que são sociais, de interação.
Necessidade de estima, que é me sentir realizado com aquele trabalho, no sentido de ser reconhecido por ele. O meu trabalho faz bem para a comunidade, o meu trabalho né, eu tenho uma necessidade meio que de status mesmo, de ser reconhecido pelas outras pessoas, de ser reconhecido pelo meu chefe. Aqui também essa estima, a gente tem tanto de motivação intrínseca quanto extrínseca, né? Aquela estima de você se reconhecer daquele cargo, aquela função, aquela profissão, ser uma profissão que te realiza, né? Te dá um auto-reconhecimento, e daquela de você ser reconhecido pelas outras pessoas também, pelo seu chefe que te dá uma promoção, por uma pessoa que fala, nossa, você tem esse cargo aí, não, bacana, hein? Seu filho que fala, nossa, você faz determinada função, que legal. Isso é reconhecimento, né? Estima. E a gente precisa disso. E depois vem pela capacidade a necessidade de autorrealização. Aquele trabalho ali me desafia, hoje eu tô sentindo que eu aprendi com aquilo ali vai me fazer crescer profissionalmente, eu tô num lugar que eu sou valorizado pelas minhas ideias, eu tô num lugar que me oferece autonomia, então eu tô realizado com aquilo ali, eu tô aprendendo cada vez mais, ou eu tô fazendo um serviço para a sociedade, não no sentido de reconhecimento, que é estima, no sentido de me autorrealizar com aquilo, de me sentir bem fazendo aquilo, né? No sentido de, olha o olhar para dentro aí, né? Então a gente vai crescendo nesses níveis de necessidade. Então a motivação, eu trouxe essa teoria, mas tem várias outras e que vão dizer que essa motivação, então, teorias de processo, né? Como que eu vou então estimular essa motivação? Como que eu vou analisar a valência, se as recompensas que eu estou dando para o meu colaborador realmente têm valor para ele, do tipo, ele não está buscando só remuneração e promoção, ele está buscando outros tipos de reconhecimento, ele está buscando a autorrealização. Então, existem outras teorias, que a gente chama de teoria de processo, que vão mostrar como motivar. Mas a gente focou nessa daqui para mostrar as várias necessidades que o ser humano tem, né? E que vão crescendo de nível, vão sendo mais difíceis de serem alcançados. Por exemplo, é mais fácil eu dar um aumento para uma pessoa do que promover a autorrealização dela, né? Porque é uma coisa que vem de dentro, né? Então, né, são necessidades mais sofisticadas, mais subjetivas. Então, essa teoria é legal porque ela traz várias necessidades que motivam a ação. Então, o tempo todo o líder tem que estar buscando o porquê dessas pessoas estarem trabalhando, quais as necessidades, e buscar processos que levem a essa motivação. Outro ponto muito importante, interessante dentro dessa função de direção é a manutenção de uma cultura organizacional. Toda organização tem sua cultura, tem aspectos que estão ali no dia a dia, intrínsecos ali no dia a dia da organização, e que representam os valores, né? Como que aquela organização funciona, representa como que aquela organização se sustenta no dia a dia dela. Então, a cultura organizacional ela tem vários componentes que são, a gente diz que ela é um iceberg, né? Tem aquilo ali que a gente vê, que é da estrutura da organização, que a gente consegue observar, que está ali presente nos aspectos operacionais, no dia a dia da organização. Mas ali embaixo desse iceberg, embaixo da água ali, tem uma pedra enorme, né? Que são os aspectos que são informais, que estão ocultos. E que você, como líder, alguém que está dirigindo esforços, tem que observar. Porque eles estão ali ocultos, mas eles determinam essas relações informais da organização. Então, vamos ver que aspectos são esses, né? Ali na ponta do iceberg, o que a gente vê, a gente tem a estrutura organizacional, a nossa estrutura de cargos que foi definida lá na função de organização. Nós temos as tecnologias, políticas de ética. Lembra que a gente falou de políticas lá no nível tático do planejamento? Nós temos, por exemplo, a política de ética da organização. Ela determina como a gente agir, ela determina os nossos valores, não determina? Mas ela é só a pontinha do iceberg. Se a gente realmente se comporta como a nossa política de ética manda, tá ali, ó. É a nossa cultura que tá ali mais oculta, não necessariamente ela tá ali explícita, né? O nosso comportamento diário, como que a gente observa.
as outras pessoas, as nossas relações afetivas. Olha, agora eu já estou falando dessa parte que está para baixo do iceberg. Quais que são os aspectos informais que a gente não vê documentado? Eles são afetivos, emocionais, sociais, psicológicos, mas que determinam ali a organização, né? Padrões de influência, de poder. Lembra que eu disse? Eu disse assim, olha, às vezes a gente tem um gerente que tem um cargo, mas quem está determinando a produtividade de uma linha de produção é uma das pessoas que está trabalhando ali e que está motivando as outras pessoas, influenciando e liderando as outras pessoas. Então pode ser que, né, nessa cultura organizacional a influência ali daquele cargo é muito fraca. E aí quem está determinando ali são os aspectos culturais mesmo, de como que o dia a dia daquela organização funciona. A cultura organizacional está associada àquele... Sempre foi assim, né? Aqui a gente faz dessa forma porque a gente simplesmente faz, né? Está associada às normas grupais, às normas informais que se estabelecem no dia a dia, nas relações. E a gente tem que olhar para ela, né, para dirigir uma organização. Como que aquela organização está estruturada, o que se passa ali no dia a dia, nessas relações informais, e como que eu posso trabalhar para que essa cultura estabeleça um clima, e aí agora eu já estou falando de clima, né? Estabeleça um clima, uma sensação de bem-estar, uma sensação de sinergia com relação a todos os colaboradores para que a gente atinja esse objetivo. Então, construir uma cultura de colaboração, de sinergia, de abertura, construir uma cultura que esteja alinhada com os objetivos e a natureza daquela organização é muito importante. Então, a gente tem que trazer esse olhar para a cultura organizacional para quem está exercendo essa função de direção. Com isso, então, a gente conclui a nossa unidade 5. Nós vimos que a direção, então, orienta tudo aquilo que foi planejado e organizado e que a principal função dela é liderar pessoas. Então, eu queria te perguntar, você percebe essa função na rotina das organizações que você conhece? Gostaria de te convidar a começar a observar como que isso se dá nessas organizações. Você consegue identificar alguma das teorias de liderança que a gente trouxe aqui na nossa conversa? Depois a gente viu que a direção, a liderança, ela envolve então um conjunto de atividades entre as pessoas. Ela envolve essas relações interpessoais. Envolve motivação, engajamento, influência, envolve cultura da organização. Então a gente tem que olhar para todas essas coisas, olhar para todos esses fatores e tentar alinhar para a gente atingir os objetivos organizacionais. E fechando, nós vimos o quê? Que liderar é diferente de gerenciar. Gerenciar está no todo e liderar é ali uma função dessa gerência. Todo gerente deveria ser um líder, mas nem sempre o líder é um gestor. O líder pode ser uma pessoa que está exercendo influência ali dentro da organização. Então, a liderança deve ser uma competência dessa gestão. Aqui a gente finaliza a nossa unidade 5. E eu desejo a vocês bons estudos e fico à disposição.